Você muito provavelmente já ouviu falar no projeto Blast e está ciente de todos os riscos que envolvem ele, e eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo também. Mas eu tô aqui para ir um pouco contra a maré e te mostrar alguns fatos e também as minhas opiniões que me levam a acreditar nesse projeto e ter entrado nele. A minha carteira, como vocês sabem, é pública, eu divulgo aqui e eu sou muito franco e fiel aos meus seguidores aqui que acompanham o meu trabalho, então não tem como não falar para você o que eu estou movimentando, o que eu estou acreditando. E eu te convido a dar uma chance para esse vídeo para estudar o projeto um pouco mais a fundo e tirar sua própria conclusão. O ser humano tem muito comportamento de manada, ou seja, o que um acaba falando, todos os outros acabam repetindo e ele nem para pensar e tirar suas próprias conclusões sobre o projeto. Esse é o trabalho que eu faço, que eu gosto de fazer como investidor, criar as minhas próprias teses e estudar a fundo o mercado cripto, se ele tem fundamento ou não. Tudo na nossa vida que a gente faz ou deixa de fazer envolve uma relação de risco-retorno. E o mercado cripto não é diferente. Você investir em um ativo, você sempre vai ter a sua proporção de risco nele e de retorno. Um projeto Blast, que eu estou muito bullish nele, mas é um projeto extremamente arriscado e eu seria um extremo irresponsável se eu não começasse falando pelos pontos negativos dele aqui para você ter noção que é um projeto sim que tem muita assimetria, como eu vou mostrar também nesse vídeo para vocês, ele possui um risco bem grande e eu tô aqui para ser sincero, franco e ajudar você a tirar suas próprias conclusões. Lembrando que a gente está num momento de mercado que favorece a maior tomada de risco. Quem me acompanha nas minhas outras redes sociais vê que eu acompanho muito questões de macroeconomia e tendências de mercado. E na minha visão e na grande maioria do mercado, a gente está numa tendência extremamente bullish para o mercado de renda variável total. O Fed, o Banco Central Americano, tem previsão de fazer o pivô da taxa de juros no início do ano de 2024, por volta de março, maio, ela caiu, né? A previsão estava para ser em setembro. E isso aumenta a nossa expectativa, a nossa segurança, entre aspas, né, em se expor um pouco mais o risco, pelo mercado estar mais aquecido, está entrando mais liquidez. E o Blast, por se tratar de um projeto novo que está por dentro de várias narrativas, eu acredito muito nele, apesar dos riscos envolvidos que são sim relevantes. Então, se você tem interesse em uma narrativa que está bem quente no mercado e quer se expor um pouco mais ao risco e ter a chance de ter uma simetria grande e, além de tudo, participar de um airdrop, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza absoluta que eu vou te contar coisas aqui que você muito provavelmente não sabe sobre o Blast e que ninguém está falando na internet. O protocolo Blast ele trata-se de uma camada 2 da rede Ethereum, ou seja, ele é uma L2 da rede Ethereum, vai ser uma blockchain, ela ainda não é. Esse faz parte do principal assim, ponto de interrogação que a gente tem nesse projeto e risco que eu vou falar em sequência aqui para vocês. Só que se ele já fosse um produto pronto, ele já tem, na verdade, 634 milhões de dólares em TVL, tá? Isso coloca ele na terceira posição das blockchains de Layer 2 com maior TVL acumulado, superando até monstros como o ZK-Sync, de YDX, a própria Base, Starknet, enfim, esses outros projetos mais conhecidos e que já tem a sua blockchain pronta, montada. Para vocês verem o poder de especulação de Blast, como ele está por dentro de uma narrativa muito forte para já ter de cara em menos de uma semana de lançamento, ele já tem um valor astronômico como desse de 630 milhões de dólares, tá? Só que como eu falei, isso aí também é o primeiro problema, a nossa primeira pulga atrás da orelha, e na verdade a principal no meu ponto de vista em relação ao protocolo e que ele foi muito criticado. Quando você faz um depósito, quando você entra no esquema de airdrop, nesse projeto do Blast, você está fazendo um depósito não na blockchain da Blast, porque ela ainda não existe, tá, gente? Ela está sendo criada, é isso mesmo que você ouviu. Esse depósito é feito numa carteira que a gente chama de multisig. Tá? A multisig funciona assim. Vamos supor que você é um empresário e você tem 3 sócios, tá? Você precisa fazer uma operação bancária. Vamos supor que um dos seus sócios mora lá na China, um nos Estados Unidos e os outros dois aqui no Brasil. Para vocês operarem, fazer uma transação grande, você precisaria assinar um contrato, uma procuração, a pessoa está lá em outro lugar, né? A multisig ela também é uma inovação de cripto e blockchain, ela resolve esse problema, onde você pode fazer uma transação, por exemplo, e você determina no contrato inteligente que para cada transação, sei lá, acima de 10 milhões de dólares, você vai precisar de somente uma assinatura. 100 milhões vai precisar de duas, e assim por diante. Você faz essas características, e aí, no caso a carteira multisig é exatamente isso, uma carteira de multisignature, ou seja, multi-assinatura. Quando você precisa tomar uma decisão, fazer uma transferência, mexer principalmente em fundo, em dinheiro, né? As pessoas assinam aquela transação ao mesmo tempo. Então o que eu quero dizer quando você faz uma transferência para uma carteira multisig da Blast? Os sócios da Blast eles têm uma carteira multisig 3x5, ou seja, você vai precisar de 3 assinaturas, 3 pessoas somente são responsáveis por esses 630 milhões de dólares, porque esse dinheiro não está ainda em blockchain, ele está numa multisig. Lembrando, pessoal, que isso realmente é uma crítica bem fundamentada, também foi um dos pontos que mais me levou a pensar e a pesar sobre eu entrar ou não nesse projeto,
Só que o que acontece? Embora você não saiba, muitos projetos funcionam assim com carteira multisig. Muito provavelmente você tem algum token aí, acha que está depositado em blockchain, e muito provavelmente ele está depositado na multisig. Vários projetos até de Layer 2, a própria Polygon, POS, ela funciona em carteiras multisig, né? O Optimism e Arbitrum também no início eram multisigs, agora eles têm outras camadas de segurança do próprio rollup. E a própria Eigenlayer também, que eu deposito alguns Ether lá, não falei sobre ela aqui no canal para vocês, mas ela está na narrativa de Liquid Stake, né? Uma narrativa muito forte, é que eu mais estudo e invisto no mercado cripto atualmente. Ela também é uma multisig. Então, assim, esse é um FUD que não vou dizer que é desnecessário, ele faz sentido a gente ter essa pulga atrás da orelha, até porque gato escaldado tem medo de água fria, a gente já viu uma porrada de esquema, até na própria blockchain aí, em aplicativos, né? Que dirá numa multisig, o pessoal te dá o famoso rug pull, que é você hypar um projeto, o pessoal deposita lá e você foge. Mas eu vou contar quais são as partes que mitigam muito esse risco em relação ao Blast, principalmente aos times que estão investindo nesse projeto, como também os próprios devs, os donos, os empresários que estão por trás ali e a turma técnica que é muito pesado em Blast, tá? Uma outra crítica que foi muito grande do protocolo Blast também foi da questão do sistema de airdrop dele de ser pontuação, indicando de, por exemplo, quando você indica alguém para o projeto, você vai ganhar um yield, né, referente a ele e a quem a ele indicar. Então, assim, o pessoal começou a falar que era Ponzinomics, né, que era pirâmide. Pessoal, a pirâmide, o Ponzi, ela precisa de novos entrantes para aquele dinheiro se perpetuar. Esse cap do airdrop, a parte como o Blast funciona, não tem nada a ver com isso. Quem entrou no projeto não precisa de novos entrantes para você ganhar. O real yield que ele te dá é do próprio stake líquido do Ethereum, que a própria Lido de diversos protocolos te oferece a nível de mercado, e também da stablecoin que você pode conseguir tanto com a narrativa de Real World Assets, né, de RWA, que a gente vai falar sobre isso aqui para vocês nesse vídeo, como também investindo em DAI do próprio protocolo Maker e de várias outras stablecoins como Libra, Gravita, enfim, uma infinidade de projetos. Então isso aí não é novidade nenhuma do yield intrínseco que você tem da Layer 2 em relação à porcentagem que você ganha do airdrop. Também não tem nada a ver, diversos projetos já fizeram isso, o próprio Mint.fan, o Gito, né, que foi um protocolo de liquid stake lá da Solana, foi também de pontuação. E a pontuação, gente, tudo é matemática, principalmente quando você fala em empresa, em blockchain, em cripto, que são nada mais são do que startups, são empresas, né? Elas respiram matemática, ninguém lança um projeto para perder. Tudo isso já está no plano de negócio deles e é óbvio que eles colocaram um cap, ou seja, um limite. Vamos supor, se aquela pontuação de airdrop chegar aos, sei lá, 30 milhões de tokens, eles vão sempre pegar a parte valuation final da empresa, de quanto aquela empresa está avaliada, de quantos rounds de capital de venture capital eles receberam e fazer a diluição. Como eu mostrei aqui, o Optimism, por exemplo, oferece 19% da parte de airdrop, Gito ofereceu 10%. Eles vão simplesmente pegar aqueles pontos que rodaram toda essa temporada de airdrops e quando forem lançar a blockchain e efetivamente o airdrop, vão fazer a pontuação ali e vão dizer que aquilo ali foi 20% do token. Então ele pode mudar tanto esse dashboard da alocação de airdrop, ele pode mudar de 10, de 15, de 2%, 20%, enfim. Acho que vocês pegaram a ideia, né? Como na própria valuation da empresa, como também na emissão de tokens. Eles podem trabalhar esses três valores aí e determinar uma quantia em dólar, assim, para as pessoas que entraram no airdrop e incentivaram. Ou seja, não tem nada a ver com Ponzi nomes, não tem nada a ver com pirâmides. Essa aí, na minha opinião, não é uma crítica nem um pouco fundamentada. O pessoal só repetiu o que alguns influencers aí falaram, né? Muita gente desinformada no mercado. Mas a questão da multisig, como eu falei no início, sim, é o único ponto que eu vejo como negativo da Blast. Vamos começar a falar agora sobre as partes positivas do projeto, porque eu enxergo que isso aí tem um grande potencial de crescimento, não só do airdrop, mas de quando a gente receber esse airdrop da própria valorização dos tokens. Qual é a ideia central da Blast? Ela é uma ideia que os seus próprios tokens nativos, tanto o ETH que esteja depositado ali, ele já renda um yield automaticamente, ou seja, um juros compostos para você na sua carteira, de forma a deixar que você não fique sem liquidez, que você esteja perdendo esses juros, né? Porque vamos supor, se você tem, sei lá, $2.000 em Ethereum na sua carteira e você está usando ele para gas fee, para investir, está numa pool de liquidez, enfim, ele está ali como seu caixa, você está automaticamente deixando de ganhar na parte do liquid stake do Ethereum, que é de 4 a 5% ao ano. Isso é um valor muito considerável se você levar em consideração que você vai usar sempre blockchain, que seu dinheiro está ali e que ele é um valor ad infinito, ou seja, você vai perder 5% para o resto da sua vida se você não tiver aquele stake de Ethereum. É a mesma ideia dos bancos quando você tem dinheiro em conta corrente, aquele seu dinheiro ali está parado. Muitos bancos trouxeram como inovação, o próprio Nubank faz isso, bancos de maior escalão, como o Itaú Personalité, por exemplo,
faz esse yield automático, ou seja, o valor que está depositado ali na sua conta corrente sem render juros, fazendo com que você perca dinheiro para a inflação e para a depreciação do seu capital, do seu ativo dinheiro em conta corrente, ele pega aquele dinheiro e investe em fundos, né, fundos imobiliários ou CDBs ou qualquer produto financeiro que tenha uma liquidez diária e que te renda um yieldzinho, uma porcentagemzinha frente à Selic, a taxa de inflação do seu país, a taxa de juros do seu país, né? Então, assim, Blast está trazendo uma grande inovação que é trazer isso de forma intrínseca para uma L2 de Ethereum, tá? Isso já existe no mundo cripto, você ter tokens com esse yield intrínseco, né? Ele não existe fazer isso com Ethereum. Para você participar desse yield de Ethereum, você tem que pegar e ir lá na mainnet, as transações são caríssimas. Quando o Gwei está aí batendo esse valor todo, você vai pagar aí, às vezes 30, 50 dólares numa operação para fazer um depósito em liquid stake na Lido e seus Ethereum ficam travados e com isso você perde liquidez, né, e perde a oportunidade de estar mexendo, porque vamos supor, você vai querer fazer pagar um gas fee, fazer uma transferência, você vai ter que desstakear esse Ethereum lá em Lido, ou vai ter que tradear no mercado, né? Enfim, você vai perder valor com aquilo ali. A intenção de Blast é você trazer essa inovação, deixando o seu usuário daquela blockchain mais líquido em Ethereum. Não só em Ethereum, eles também fizeram isso na própria stablecoin. Eles vão criar uma stablecoin própria deles, se eu não me engano, chama o SDB, que é o SD Blast, né? Isso também não é nenhuma novidade no mercado. Protocolos como Libra Finance, por exemplo, e Gravita, que eu também sou muito bullish, ele já tem esse yield intrínseco daquela stablecoin. No caso de Libra e Gravita, a própria stablecoin deles, que é pareada para valer $1, né? Ela vale $1 no seu valor presente, só que ela é pareada no stake líquido de Ethereum, ou seja, ela acompanha ali os 4% de yield anual do próprio Ethereum, só que em stablecoin. Exemplo, se você tem 100 libras USD, se você tem 1.000 libras USD na sua carteira, no final de um ano você vai ter as 1.000 libras mais 4%, que seria, você teria 1.040. Ao passo que se você tivesse só as 1.000, no caso o USDT, ou BUSD, ou SDC, ou essas stablecoins que você já conhece, você não teria aquele seu yield rendendo ali para você de forma automática, como eu acabei de falar. Então, assim, a Blast traz essa inovação e querer trazer isso tanto para o Ethereum como para a sua stablecoin nativa. A gente está vendo que isso é uma narrativa enorme no mercado de cripto. Eu já falei isso aqui em diversos vídeos para vocês, tanto nos meus airdrops, que a própria Lei Reserva está entrando nisso aí com a própria stablecoin dela, né? E você fazer o esquema de Color Trace também, que é uma tecnologia deles de você rastrear aquele token, você calcular yields de forma mais fácil, colorindo a data de início, a data que ele foi mintado com a data final, enfim, um assunto mais técnico, né? Mas que faz muito sentido e é muito importante você entender essa geração de valor para o usuário no meio financeiro. No meio financeiro isso é muito importante, qualquer yieldzinho que você perca faz muita diferença no seu capital. E isso pode ser visto, pessoal, como um grande passo na inovação e tem uma narrativa muito forte. Como a gente sabe, cripto não é só fundamento, pelo contrário, ela é até menos fundamento e mais narrativa e ciclo de mercado. A gente estando num ciclo de bull market faz muito sentido a gente ver as narrativas que estão quentes no mercado. E a narrativa de liquid stake e RWA, que eu vou falar em sequência para vocês, é uma das, se não as maiores narrativas atualmente no mercado cripto. E Blast está conseguindo, de uma forma muito inteligente, abraçar essas narrativas, tá? Isso vai muito também do poder de criação dos seus VCs, que vai ficar para a parte final do vídeo, e do time de Blast, que é muito pesado e muito forte no setor de liquid stake. Uma outra narrativa que Blast abraça de forma muito forte é a narrativa de RWA, que chama Real World Assets, ou seja, que é você tokenizar ativos da vida real, sejam casas, imóveis, isso aí ainda tá para vir em cripto, mas o que já acontece, o que já é realidade e já saiu da narrativa para virar um fator, né, para virar fato, foi a questão dos T-bill de yields, que são yields tokenizados da dívida americana, que são consideradas as dívidas mais seguras no mundo. Ou seja, você investir no título público da dívida americana, você emprestar dinheiro para os Estados Unidos e tokenizar aquela dívida, aquele retorno, aquele yield. Como a gente pode ver aqui, isso aqui é um site muito interessante, chama rwa.xyz, é o site que eu conheço que apresenta de forma mais clara, ele é muito institucional, te apresenta vários dados, você pode tirar muito insight desse site e ver que a narrativa de RWA está crescendo muito, são cada vez mais fundos tokenizados de tesouros americanos, principalmente que é o primeiro, né, como eu falei, é o mais famoso, é o mais seguro do mundo. E isso é uma tendência muito forte em cripto, você tokenizar esses yields. E o que Blast faz isso é exatamente isso, que é a mesma coisa que Maker faz também, MakerDAO. Ela tokeniza ativo, ela pega, por exemplo, 10 milhões de dólares na vida real e investe aqueles 10 milhões de dólares numa dívida de tesouro público, de título americano no caso, né? E tokeniza aquele valor tanto em dólar como em dívida. Ou seja, a Blast quer captar exatamente essa narrativa e esse grau de favorecimento e geração de valor não só para nós usuários, mas para todo o seu ecossistema.
Isso aí me deixa muito bullish em Blast. A gente vê que vários protocolos, como eu citei aqui para você, Libra, Gravita, Maker, foram os que vieram na cabeça, mas tem vários, estão surfando muito essa narrativa e é uma das grandes promessas para o próximo bull market. E ela acaba misturando um pouco de tanto RWA como de Liquid Stake. Uma narrativa muito forte que serve até como métrica para você estudar projetos e investir em projetos cripto é o número de desenvolvedores, de developers, né, de programadores que tem naquele ambiente. Isso aí impacta, como eu falei para vocês, até no preço do ativo. A gente pode acompanhar que Ethereum é de longe o que tem mais número de desenvolvedores. A gente vê até uma migração forte aí nesse último mês para Starknet. E o que eu quero dizer com isso? A própria Blast parece ter entendido isso muito bem, tá? Eles vieram como um projeto que dão muito valor, me arrisco a dizer que dos stakeholders daquele projeto, ou seja, as partes envolvidas de interesse naquele projeto, né? A parte mais fortalecida não é nem nós usuários, nem os donos do projeto, nem os VCs, são os devs, tá? Eles vão dar uma receita de gasto para eles de 100% para os devs, eles são muito agressivos, eles querem fazer os devs ficarem milionários. Inclusive 50% dos tokens e airdrop foram direcionados para os devs, ou seja, eles vão ganhar até mais do que nós usuários, o que faz muito sentido, né? E o que faz muito sentido também de eu estar bullish nesse projeto, porque eles entenderam como funciona não só o mercado de tecnologia, mas de cripto. Você precisa ter desenvolvedores num ecossistema, numa blockchain, para que ele prospere, porque desenvolvedores são que vão trazer aplicativos, inovação, geração de valor e até mesmo especulação, não só do mercado, como do usuário. Por que eu fui um cara que sou muito crítico a Cardano? E muita gente é, porque não tem nada desenvolvido lá. São muitos poucos projetos, você conta nos dedos de uma mão e não trazem valor, não trazem novidade nenhuma. E por que Ethereum ele é o projeto mais bullish, na minha opinião? Porque ele tem o maior número de devs de longe, você já tem aplicações sólidas, você tem segurança, enfim. O número de devs num ecossistema ele é muito importante. Polkadot também é um projeto que eu já investi, hoje em dia não invisto mais, para mim está numa narrativa muito forte. Inclusive, um dos pontos dele ter perdido muito valor de mercado foi de ter perdido muitos devs, tá? Ele continuou ali junto com Ethereum e Cosmos, sempre foram o top 3, né, de narrativa de devs. E a gente vê que Polkadot também está perdendo bastante score desse número de devs, né? Tá? A gente vê que está diminuindo. Aqui até que nem tanto, em outros sites que eu vi que eu posso até passar para vocês se você tiver interesse nesse assunto, já aponta o Polkadot como em sexto, sétimo lugar, enfim, gente, o que a gente sabe é que é um projeto que está diminuindo e o número de devs presente naquele ecossistema, naquela blockchain, é fundamental e Blast parece ter entendido isso muito forte, tá? Eu sigo o CEO da Layer Zero, que é o Brian Pellegrino, ele postou um vídeo muito interessante aqui, que é da época de 99, que é o Steve Ballmer, que ele era o CEO da Microsoft, foi CEO por quase 20 anos, e na época lá do produto deles, .NET, isso aqui é 1998, tá, gente? É muitos anos atrás. Ele eu vou mostrar aqui para vocês uma parte que eu achei muito interessante. Ele fala, qual é a pergunta de vários... Ó, qual é a pergunta de US$ 64 mil? Aí ele vai e passa, e no final ele fica. Essa é a resposta para a pergunta de US$ 64 mil. E esse discurso ficou muito famoso na internet pela convicção com que esse cara falou. Esse cara era um gigabrain da indústria na época, tanto de tecnologia como principalmente de internet, né, que estava começando a encaminhar. Na época, se eu não me engano, era o Windows 95, porque eles estavam projetando o Windows 98 para vir com o Netscape integrado, enfim, gente. Um pouco de história aí, de curiosidade pra gente ver. O Brian Pellegrino, que é o CEO da Layer Zero, fez esse post agora, dia 28 de novembro, falando que ó, eu agora mesmo, RN é right now, né? Ou seja, qual é a pergunta de US$ 1 milhão, de vários milhares de dólares para um ecossistema prosperar, para uma blockchain prosperar? É desenvolvedores, não tem como. Não sei se vocês sabem, ao longo dos anos, até a geração dos nossos pais, por exemplo, um PIB a gente via por correlação estatística que ele tinha influência de grande quanto de engenheiros, ou seja, quanto mais engenheiros você tinha num continente, num país, ele era associado a você ter um maior PIB, porque a gente não tinha infraestrutura para a sociedade era muito pouco globalizada, eu estou falando de 80 anos atrás, 60, 100 anos atrás. Então, esse valor era de PIB, de países, de geração de riqueza, ele era muito associado ao nível de engenheiros. E essa correlação está mudando exatamente para o número de desenvolvedores, cara. Tem alguns estudos aí, se vocês pesquisarem, se vocês tiverem interesse também, me passa que eu pesquiso muita coisa, né? Posso enviar isso aqui para vocês. Ele está correlacionando o PIB dos países ao número de desenvolvedores que você tem. Ou seja, é uma métrica muito forte para você gerar a economia. Esses caras, essa profissão, é a profissão, se eu não me engano, se não a mais bem paga do mundo, uma das. É sem dúvida um dos grandes catalisadores para você ver influência no meio cripto.
Como eu falei, esses devs vão ser responsáveis por criar novos projetos, gerar valor, gerar inovação, criar coisas que não existem ainda e possam atrair novos, né, pessoas do mundo real, mundo normal, né, nós, ou seja para games, para empréstimos, para DeFi, para corretoras, ou para SocialFi, ou para Web3 ID, para você ter uma identificação de pessoas, né, a gente saber filtrar símbolo de bot com inteligência artificial, enfim, gente. O nível de tecnologia, de integração dessas tecnologias, né, tá enorme. Então é isso, pessoal. Isso aí eu posso ter certeza nisso aqui que eu tô afirmando para vocês. Você ter esse movimento de devs para um ecossistema é o melhor indicador que você pode avaliar para observar o crescimento, né, e especular sobre o futuro desse ecossistema. Então Blast parece ter entendido muito isso e com essa proposta, obviamente, ele vai chamar e já está chamando os próprios devs que resolveram abraçar o projeto e são parceiros dele, que eu vou falar agora no final do vídeo para vocês, nossa conclusão. A narrativa de você estudar o número de developers, né, de desenvolvedores num ecossistema, ele é muito bullish para um cenário. Eu vou deixar em anexo aqui embaixo no vídeo 2 links que falam muito bem sobre esse tipo de assunto, né? O porquê que desenvolvedores são interessantes, como eles mexem no mercado de tecnologia e como isso impacta até no evaluation que as próprias empresas de Venture Cap dão num projeto. E Blast parece ter entendido muito bem isso, né? Não é à toa que eles entraram com essa parte bem forte de promoção, né? De incentivo aos devs, como eu falei para vocês. E não é à toa que os dois maiores devs que eu conheço aí no mercado cripto, cara, estão envolvidos nesse projeto. O primeiro deles é o Pac-Man, que é um cara extremamente respeitado no mundo cripto. Ele tem aí seus 32 mil seguidores e ele foi o cara que fundou o projeto Blur, né? Não sei se você sabe, Blur é o maior marketplace que existe no universo cripto. Ele até ultrapassou o OpenSea em número de transações. E esse cara ele trouxe uma grande inovação para o mercado de NFT. Eu não sou entusiasta de NFT, é um dos ramos que eu menos estudo e menos me interessa. Eu conheço, né? Não tenho tanto conhecimento assim. Mas ele parece que trouxe um jeito de você comprar uma NFT lá a prazo, que você só coloca um pouco daquele valor de NFT e depois se ela valorizar, você pode abater uma parte que você comprou, enfim, tipo uma alavancagem assim. Mas a galera que estuda NFT, que gosta, é super bullish, o projeto inclusive está subindo muito aí de valor agora. E teve várias empresas de Venture Capital grandes no projeto, né? Inclusive a Paradigma, que como eu falo aqui, é um dos investidores de Venture Capital que eu sou mais bullish no mercado. Além dele ser responsável por lançamento de grandes airdrops, os caras são águias, só investem em empresas muito promissoras e eles são bem arriscados mesmo. Eles vão em projetos para arriscar 8 ou 8 mil. Né? Já investiram em projetos que não deram certo já, mas a grande maioria dos projetos que a Paradigma inventou está até hoje aí no mercado. E ela financiou não só a primeira chance do Pac-Man, né, o primeiro projeto dele que foi o Blur, que hoje em dia é considerado aí um sucesso, lógico que a gente tem pouco tempo, ele tem um ano, se não me engano, de lançamento, seu airdrop foi, eu acho, o quinto maior da história do universo cripto, foi um airdrop enorme, eu já falei sobre esse airdrop aqui no meu canal, eu não ganhei esse airdrop porque eu não sou entusiasta do mundo NFT, na época eu não usava, né, mas estou investindo agora na Zora porque eu não quero perder, esse aqui é grande. Então assim, cara, esse cara aqui, o Pac-Man, é um dev muito respeitado na indústria cripto por vários desenvolvedores, investidores, empresas de venture capital. Sugiro você pesquisar um pouco mais sobre ele. E ele é um cara muito técnico, tá? Eu acredito dizer o seguinte, se fosse para você montar um projeto desse de real yield, né, envolvendo RWA com liquid stake, com uma layer 2 de Ethereum, é um projeto bem técnico, seria basicamente só esse time que está junto aqui no próprio Blast para poder montar. E o próprio Pac-Man ele fez uma série de tweets, né, falando sobre toda essa questão do FUD que teve sobre o Blast, né, dizendo por que ele não é um Ponzenomics, né, até assumindo, fazendo a meia-culpa aí na questão de multisig, mas falando que outros projetos também lançam assim multisig, são até hoje, como eu falei para vocês, enfim. Vou deixar o tweet aqui embaixo, ele é um tweet longo, né, vai ficar grande se eu desmembrar ele todo aqui. E o outro cara que eu levo muita fé nesse projeto, gente, é o Razu. O Razu, não sei se vocês conhecem, ele é um lead, é um strategic advisor na Lido Finance. Lido Finance, cara, é a minha terceira maior posição em carteira. É um projeto que eu sou muito bullish no mercado de cripto. É a maior plataforma de liquid stake de todo o universo cripto. Os caras geram milhões e milhões em receitas aí diário. É um projeto literalmente milionário. E além de tudo, é o projeto que ele não só gera receita, mas ele é o projeto que mais gera receita em todo o universo cripto. É por isso que o seu preço aí está crescendo, está subindo. Muitos investidores, muitas empresas de venture capital investem em Lido, né? Não é recomendação de investimento, faça a sua própria pesquisa. Eu não falei sobre Lido Finance ainda aqui no meu canal, mas é a minha terceira maior posição. E esse cara aqui, ele é Strategic Advisor lá na Lido, né? Já trabalhou em diversos outros projetos de Web3 também. E também é líder de estratégia em Flashbots, tá, cara? Flashbots você provavelmente não conhece,
porque é uma parte muito técnica, muito específica da blockchain, né? A não sei que você goste desse tipo de assunto, estudar bem a fundo, a maioria do mercado só gosta de especular mesmo, né? E o próprio Flashbot, cara, também recebeu um aporte, né, da própria Paradigma de 60 milhões de dólares, cara, há 2 meses atrás. Projeto enorme, milionário, que estuda muito MEV, que é Maximum Extractable Valuable, ou seja, como você tirar o maior valor extraível do conceito de blockchain, tá? Não tem nada a ver com bots, não tem nada a ver com isso. Então, é um grupo de entusiastas, de desenvolvedores, de caras brabos de programação, estatística, matemática, algoritmo, que estudam como você tirar o maior proveito de uma blockchain numa espécie de ganha-ganha-ganha. Ou seja, a blockchain ganha, o DEP que você está usando ganha e o usuário ganha. Você, uma forma de você pagar mais barato por transações, enfim, é um assunto que eu tenho interesse também, cabe um vídeo só para ele, né? É um projeto enorme em cripto que está sendo muito estudado. Se você tem interesse em pesquisar sobre isso, usa o ChatGPT, o Google, o Bard e estuda sobre MEV, né? Maximum Extractable Value. É uma empresa que está crescendo muito aí, recebeu também esse aporte da Paradigma e esse próprio Razu é o líder de estratégia em Flashbot, tá? Eu já acompanho ele há mais de um ano aqui no Twitter. Ele, como eu falei, é um cara bem técnico, mas que passa muita coisa importante. É um cara também extremamente responsável em todo o universo cripto, tanto por influências como por aplicativos, projetos, empresas de venture capital. Ou seja, o ecossistema tem muito respeito por esses caras, tá? Não só eles dois, mas o resto de todo o time, né, cara? Que você tem aqui o Fubá, o Santiago. Sugiro você entrar no Twitter desses caras, pesquisar quem são os contribuidores do Blast. A Paradigma provavelmente você já conhece, eu já falei muito sobre eles aqui, é um investidor considerado mais próximo ao ethos cripto, ao movimento cripto, né? Eles têm muito esse olho de comunidade, eles investem muito bem, como eu falei, é um projeto que busca assimetria, ele quer projetos de 8 a 8 mil, 8 milhões, né? Então, assim, para um projeto desse tamanho, desse nível, envolvendo narrativas tão fortes assim e com um grande peso tecnológico, porque não é fácil você implementar isso, só poderia dar certo na mão desses caras. Então, acho que você não deve acreditar no que eu estou falando, acho que você deve pegar cada nomezinho desse aqui, pesquisar, estudar essas narrativas, estudar quem são essas pessoas, entrar até no LinkedIn deles, né? Porque eu já fiz isso, inclusive. Eles citam aqui a formação deles, Yale, né? FANG, Technology, uma porrada de faculdade aqui são bem conceituadas no universo cripto. Claro que isso aqui, né, gente? Papel aceita qualquer coisa, né? A gente tem que ir atrás, estudar e ver realmente o que é verdade e o que não é. E isso eu posso te garantir que é verdade, que pelo menos o time que está por trás de Blast, eu me arrisco a dizer que é um dos times mais competentes, se não o mais competente de todo o universo cripto no momento. Outro tweet também muito interessante foi o do Dan Robson, que ele é coder, ele é programador e advogado e pesquisador na própria Paradigma e também é um dos acionistas da Paradigma, um dos donos, né? E ele se prontificou no mesmo tempo, isso aí foi tudo essa semana, tá, gente? Foi tudo muito rápido. E lançou um tweet, eu vou deixar tudo aqui embaixo no anexo, você tem interesse em saber sobre mais isso, eu convido você a fazer sua própria pesquisa e ver. Ele mesmo criticou o próprio termo de lançamento da Blast, essa questão de você depositar, fazer uma bridge num produto que não existe. Ele mesmo falou que acharia muito melhor, isso eu concordo, que é uma das críticas que eu tenho, que todo mundo tem, é que seria mais assim, mais viável, mais inteligente, né, até do ponto de vista assim de trazer mais segurança, você esperar um pouco, fazer pelo menos ter a Layer 2 de fato, a blockchain da Blast pronta para você receber essa bridge e não precisar ficar utilizando multisig, né? Porque isso gera essa pulga atrás da orelha, embora vários projetos de cripto façam isso, mas como a gente está lidando ali com valor milionários, próximos a bilionários em dólares, né, cara? Então isso, né, é uma coisa que o próprio Dan Robson assumiu que ele não gostou muito, mas que a parte de ser Ponzi, de ser isso aí, ele descartou também, fez o Twitter bem completo sobre isso. E ele explicou que numa relação de empresas de venture capital com projetos que ela investe, eles não obrigatoriamente precisam concordar os meados ali do caminho. O próprio dono do time lá, o Pac-Man e seus aliados lá, eles são responsáveis também de como seguir. E a própria Paradigma não pode interferir em tudo, né? Eles têm, claro, que está acordado ali em contrato e tem coisas que eles vão divergir do contrato, que eles discordam, mas isso não impede dele acreditar no potencial do time e da narrativa de você criar uma blockchain com todo esse contexto. Então acho bem interessante você ler esse Twitter. Se você gosta desse assunto também, eu falo sobre essa parte assim, um pouco mais técnica, mais institucional, assuntos diferentes lá no meu Twitter, né? Fiz até um post aqui sobre a própria Blast, está tudo lá, vou deixar os links aqui embaixo para você, explicando basicamente tudo isso que eu falei aqui no vídeo para você, né? Fiz uma thread lá de 14 posts e onde eu conto basicamente isso aqui que eu falei de uma forma mais resumida, né? E vou deixar também tanto o post do Razu, que defendeu a Blast, como do Pac-Man, do Dan Robson, enfim.
para você poder fazer sua própria pesquisa, ler com sua calma e tirar suas próprias conclusões. Para finalizar o vídeo, vamos falar aqui sobre a parte do airdrop, de como ele funciona, né? Praticamente a pontuação, um esquema de pontos, ou seja, eu entrei no Blast através de um convite, que alguém me convidou, você só consegue entrar com o convite. E aí você tem duas formas de ganhar. A primeira com yield nativo, que eu expliquei durante esse vídeo, né, com a narrativa de Real World Assets e também de Liquid Staking. Se você pode depositar Ethereum ou dólar. Se você depositar Ethereum, você vai ganhar o yield do Ethereum, do Liquid Staking de 4%. E se você depositar dólar, você vai ganhar o yield do próprio DAI, que é a stablecoin lá do protocolo Maker, que pega e investe em títulos da dívida pública americana e te dá esse retorno de 5%. Então você não precisa fazer nada, só você depositar o que você depositar lá dentro, já vai estar rendendo a um yield nativo, né, na própria blockchain da Blast quando ela estiver pronta. Em Ethereum 4%, em dólar 5%. Essa é a primeira forma que você vai estar ganhando já e acumulando, mas isso aí você poderia fazer em diversos outros protocolos, como eu também citei no vídeo, né? A ideia do Blast é a gente chegar cedo, o projeto foi lançado há uma semana, e você concorrer ao airdrop, que eles foram até bem agressivos, tá? Essa parte de anúncio de airdrop, algumas partes eles até tiraram aqui do site, mas eles explicam como funciona isso aí, e é o esquema de pontuação, ou seja, quanto mais pessoas você for colocando, maior a pontuação você vai ganhando, e o tempo também, a cada dia que passa ali você está fazendo um scorezinho, uma pontuação, né? Então você tem essas formas de ganhar, lembrando que a testnet deles vai ser lançada em janeiro, no mês que vem, onde vários desenvolvedores já vão ter lançado ali um produto em testnet para a gente começar interagindo, e vai ser importante. E assim como a gente interagiu para outras blockchains e continua interagindo, como ZK-Sync, Starknet, utilizando os dApps, eu pelo menos vou estar fazendo a mesma coisa no Blast e passando aqui para vocês. E se eu não me engano, em maio vai ser o lançamento da mainnet, né? E o claim do seu... Lembrando que a bridge que você faz, um Ethereum ou dólar, ela fica travada até fevereiro, tá, gente? Então ela vai ficar 2 meses travado aí até fevereiro. Você só vai poder sacar o dinheiro em fevereiro. E em janeiro você já vai conseguir usar as blockchains para testnet. E suspeita-se que, se eu não me engano, em maio vai ser a mainnet com possível distribuição do airdrop. Suspeita não, eles já confirmaram isso aí, que em maio vai ser a distribuição. Então assim, pessoal, contei aqui no vídeo para vocês os prós e os contras, né? A certeza na vida a gente só tem da morte, a gente nunca tem de nada, né? Eu sou um cara extremamente conservador em cripto, né? A maioria dos meus aportes são em Bitcoin e Ethereum, e minha terceira posição é Lido, como eu falei aqui, terceira Matic e quarta Lido. Então assim, eu sou eu não gosto muito de coisas arriscadas, lógico que o próprio mercado de cripto já é arriscado por si só, mas pra vocês terem ideia, cara, eu nunca investi em nenhuma meme coin, nunca investi em Mega Sena, eu tô aqui investindo em Blast, né? Eu nunca joguei em Mega Sena aqui, nem no jogo do bicho, em nada, cara. Então assim, isso vai de cada um, vai de você avaliar o seu risco. Eu vejo uma simetria muito maior investindo num projeto como o Blast, não só porque o ecossistema da Ethereum de camada 2, além de ser o que eu mais invisto, é o que eu mais estudo, então isso me dá segurança um pouco a mais de estar nesse projeto, porque eu já conheci o time, já conheci a VC, o Paradigma, eu estou tentando passar aqui para vocês o que eu conheço e qual o ponto de vista, o que é fato, o que é opinião, né? Para você tirar suas próprias conclusões, mas para mim foi muito mais fácil investir, por exemplo, num projeto desse Blast do que numa meme coin. Lembrando que eu nunca invisto em nada que é novo em cripto mais do que 2% do meu capital. Ali é sempre ele 0,5 até 2, eu vou sempre colocando o pé para sentir a temperatura da água, ver como é que é, né? Até porque a gente trata de uma blockchain que não está pronta, ela tem seus pontos aí de ressalvas que tem que ser feitos e levados em consideração, sim. Isso aí é um risco, você corre o risco de fazer o depósito e, sei lá, cara, a gente não sabe o dia de amanhã, as pessoas são muito doidas, né? Então tem o risco desses caras simplesmente desaparecerem do mercado. É claro que eles vão ser procurados por FBI, vão mandar ser presos, assim como o Do Kwon foi, né? Esses caras não são undoxed, né? Ou seja, não são anônimos, né? As pessoas sabem quem são esses caras, até no mundo físico, isso é até um risco para eles, né? Porque eles estão literalmente com a pele em risco. E claro, eu coloquei tudo isso na minha balança de investigar quem são os VCs, se os caras são anônimos ou não. No caso, não são anônimos, o mercado sabe quem são esses caras, né? Tanto na Web3, tanto na internet Web3 como na vida real. Enfim, gente, acho que eu coloquei aqui tudo para vocês. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, é muito importante aqui falar isso para vocês. O meu papel aqui é ser sincero, franco, honesto, direto com a minha audiência, para vocês também levarem fé em mim, no meu trabalho, até porque, como eu falei no início do vídeo, a minha carteira é pública, tá lá, né? Nada do que eu falo aqui para vocês, eu não faço, ou seja, tudo que eu sugiro, que eu falo no meu canal, eu sempre fiz primeiro, eu boto a minha pele em risco para poder depois passar para vocês. Então é isso, galera. Sugiro que vocês leiam o tweet, pesquisem sobre essas coisas que eu falei, se for do seu interesse, é claro. E tenha
firmeza para tomar suas próprias atitudes e tirar suas próprias conclusões, beleza? Então é isso, meus aliados. Se você gostou aí do vídeo, considere se inscrever no canal. E se puder me dar uma força curtindo, compartilhando, comentando aqui embaixo, tá? Agradeço muito a presença aí da galera que tá sempre me dando essa moral de sempre. E é isso, galera. Espero de verdade que o vídeo tenha sido útil de alguma forma para você. Lembre sempre de fazer suas próprias pesquisas e tirar suas próprias conclusões, beleza? Se tiver qualquer dúvida, eu tô aí nos comentários. E se quiser conversar comigo lá nas outras redes também, tamo juntasso, beleza? Obrigadão, galera. Bom final de semana aí. Um abraço para todo mundo. Tamo junto.